Olá, pessoal. Estamos de volta com seu Pode Opinar, sua mesa de prosa. Hoje com o nosso querido convidado, Dr. Gabriel Almeida. Seja bem-vindo, doutor. Grande honra estar aqui com vocês. Estamos um pouco atrasados com o tempo corrido hoje, então, por conta disso, vamos fazer as perguntas mais importantes. Jogo do Bahia, né? Jogo do Bahia hoje na Fonte Nova. Meu palpite é 2-0 o Bahia hoje. Viu? Eu também quero isso. Uns 3-0 para mim tá ótimo. Eu tô apostando aqui. Então vamos. Então, nós tínhamos criado uma pauta, né? Que a gente gostaria de saber muita coisa sobre sua vida, sua história. Você é uma pessoa que tem um conteúdo aí vasto, né? Começou sua carreira como médico, se especializando em cirurgia geral. E hoje está aí como ortomolecular, atuando nessa área da beleza, emagrecimento, saúde. E a gente gostaria de saber um pouco dessa trajetória, né? Esse caminho que você trilhou até chegar aí no ortomolecular. O que foi que te fez deixar de atuar como cirurgião geral para seguir aí como ortomolecular? Ortomolecular, não, porque ortomolecular não é uma especialidade médica, tá? Então, assim, não existe nenhum médico ortomolecular, porque até que seja reconhecido pelo Conselho de Medicina. O que é que eu faço? Na verdade, eu faço medicina baseada em evidências. Eu acordo todos os dias às 4 da manhã e eu estudo o que há de mais moderno em várias áreas. Por exemplo, emagrecimento, melhorar o sono, melhorar a libido, melhorar a disposição, melhorar a memória. Então, eu faço no meu consultório o que eu leio. Então, é medicina baseada em evidência. Eu sou cirurgião de formação, mas larguei cirurgia geral aí há uns... Quantos anos? Acho que uns 15 anos, mais ou menos. Hoje eu sou um cirurgião geral, eu costumo brincar com os meus amigos, né? Que eu não tenho nenhuma complicação cirúrgica. Eu sou um médico que não tem nenhuma complicação cirúrgica. Sabe por que eu não tenho nenhuma complicação cirúrgica? Você não faz. Porque eu não opero. Mas vamos lá. Nessa sua medicina baseada em evidências, essa sua medicina baseada em evidências é alvo de críticas de diversos profissionais. Então você é sempre alvo de ataques. Como é que você lida com isso e por quê? Né? Esses ataques são direcionados a você dessa forma? Eu acho que é o seguinte, todo mundo que se destaca, independente da área, vai chamar a atenção. Algumas pessoas vão seguir e vão achar interessante aquele sucesso e vão espelhar, ou seja, vão modelar para replicar esse sucesso. E outras pessoas, muitas pessoas extremamente frustradas, vão criticar, né? Você já ouviu o ditado, né? Uma história chamada da raposa e das uvas. Você já ouviu falar? Não. Se você não viu, eu conto agora aqui. Ó. Essa raposa, ela passava ali no pomar, passava no pomar, né? E ela adorava as uvas quando elas estavam bem maduras, né? E aí ela chegava no pomar, olhava para as uvas maduras e aí tentava pular e não conseguia pegar as uvas. E por várias e várias e várias vezes. Ela odiava as uvas quando estivessem verdes, né? Em certo momento, ela olhou lá, incrédula, e falou assim, meu Deus, eu não consigo mais pegar essas uvas. Então, o que é que ela fez? Olhou para as uvas maduras e falou, essas uvas são verdes, e seguiu o caminho. Então, muitas pessoas, elas não estão dispostas a fazer o que eu faço, acordar às 4 da manhã, eu investi milhões numa clínica de São Paulo, podendo quebrar a cara, e simplesmente ela fala que, doutor Gabriel, ele é a uva verde, e aí ela segue o caminho. Então, existe muita inveja em qualquer área, entendeu? Na sua área também, você é um advogado brilhante, você sabe disso, entendeu? Então, quanto mais eu me destaco, mais pessoas batem. Antigamente, isso me incomodava demais, tá? Por diversas vezes, não hoje, né? Mas há 10, 12 anos atrás, eu chorava, triste, chateado. Hoje, eu vou ser bem claro para você. Quanto mais as pessoas falam, para mim é um termômetro do sucesso. Eu sei o que eu faço. O que eu faço é baseado em evidências científicas. Se estão falando demais, é porque eu estou no caminho certo. Tudo bem, isso aí. Eu tenho uma pergunta para te fazer com relação ao Ozempic. Ozempic, exato. Eu sou sua paciente. Exato. Você é um excelente médico e uma das suas indicações para o emagrecimento é esse medicamento, Ozempic. Exato. E eu ouvi há pouco tempo, na verdade eu vi, né, em alguns Instagrams, redes sociais e tal, falando sobre o Ozempic, que era um medicamento que poderia, se eu não me engano, acho que estimular a pessoa ao suicídio, algo do tipo, uma depressão. Excelente pergunta. E aí eu cheguei até a ver que você tinha postado algo sobre e eu queria ouvir aqui de você. O que é que você acha? O porquê desse ataque ao Ozempic? E nessa mesma esteira, e até uma dúvida que recai sobre mim também é o seguinte,
há pouco tempo atrás, nós tínhamos um outro medicamento chamado Victoza. Isso, né? exato. Victoza, e que me parece, eu não sei, mas você que vai nos dizer aqui agora, que fazia esses mesmos efeitos que o Ozempic faz. Qual a diferença de um para outro e por que Isso, o Ozempic e que inclusive também foi mais atacado, mas não tanto quanto o Ozempic, e que tem um efeito melhor, né? Exato. É uma classe de medicamentos já antiga, né? Ela começou através do veneno de um lagarto chamado Eloderma suspectum. Ah, Gabriel, mas como é que você está utilizando a medicação que vem do veneno? Vacina, soro antiofídico, quando você não tira do veneno e você faz, é a mesma coisa. A molécula ela foi identificada, foi colocada em termos de industrial, ou seja, modificada a molécula, e viu-se que ela levava uma grande perda de peso. Então, a gente está falando aí do final do século passado, entendeu? Os estudos são bem longos em relação a essa medicação. E o que aconteceu? Aí veio a primeira medicação dessa classe, que foi o Byetta, o Exenatide, que era só para diabético, a perda de peso era muito pequena. Só que depois veio o Victoza. O Victoza é a liraglutida, é uma modificação na molécula. E ela entregou uma perda de peso tão boa que ela foi aprovada para perda de peso em não diabéticos. Posterior ao lançamento da liraglutida, que é o Victoza, veio a semaglutida, que é o Ozempic. E muitas pessoas falam, Gabriel, mas o Ozempic é medicação para diabético. Desde 4 de junho de 2021, ela foi aprovada pelo FDA para perda de peso em indivíduos com sobrepeso ou obesidade. Então, não é uma medicação única e exclusiva para diabéticos. A diferença do Victoza para o Ozempic é o resultado. O Ozempic, ele entrega aproximadamente o dobro de perda de peso que o Victoza. Agora o Ozempic, daqui a pouco, está saindo de linha, né? Porque já tem uma medicação muito melhor. Que certamente será a próxima a ser atacada. Com certeza. Na verdade, já é atacada, sabe por quê? Um dos pontos interessantes para quem vê essa parte de mídia é o seguinte. Toda vez que você vê algum site de fofoca, algo sendo muito compartilhado, a visualização daquele site aumenta muito. E, na verdade, o cara que vai querer botar sua marca num site, ele quer saber o número de visualizações. Então, se aquilo está com engajamento absurdo, o cara, ele consegue entregar para mais pessoas. E o dono da revista ou do jornal, ele consegue cobrar mais caro. Aqui não estão vendo 15 mil pessoas, não. Está vendo agora, por conta disso aqui, 100 mil pessoas. Então, toda vez que vier uma reportagem que gere alta polêmica, é bom para quem está lá na ponta vendedora. E nada é mais polêmico do que falar de remédio para emagrecer, principalmente porque quando a gente fala da minha faixa etária, hoje, da minha faixa etária entre 40 e 50 anos, aproximadamente 70% dos indivíduos, um pouco mais de 70%, estão acima do peso. Então, essas pessoas não querem mudar hábitos, mas estão buscando, né? O emagrecimento fácil, pronto. né? E aí, eu vou dar um exemplo. Imagine aí que numa população de Salvador aí, 50 mil pessoas utilizam o Ozempic. E aí sai uma matéria falando mal do Ozempic. Os amigos são o primeiro a encaminhar. Então fica todo mundo encaminhando, e aí o número de leads naquela página sobe muito, e aí o cara ganha dinheiro, entendeu? Funciona muito assim. A polêmica é assim. Na verdade, quando você olha os programas de TV que dão mais audiência são os que têm polêmica, entendeu? A gente estava falando isso antes de você chegar aqui sobre a questão da fofoca. Que a gente disse que as pessoas falam, eu não gosto de fofoca, Deus me livre de fofoca. Eu disse, é mentira. Você pode não gostar de falar sobre a fofoca. Todo mundo de gosta. Propagar, jogar a fofoca pra frente. Mas todo mundo todo mundo gosta de ouvir. Todo mundo adora ouvir. Eu vou contar um ponto pra você. Minha esposa tá aqui, ela tá de prova. Eu cheguei pra minha filha, né? Pra Liz, e aí eu falei pra ela assim, Liz, eu tenho um segredo pra lhe contar. Ela, e assim, conta, não, eu não vou contar não, porque é muito, conta papai, conta. Então assim, até as criancinhas gostam. Isso é do ser humano, né? Adoram uma fofoca, uma história. Eu faço com minhas amigas, às vezes eu quero falar com elas, não me atendem, eu boto assim, tem um negócio pra te contar. Na hora, eu nem gasto o meu telefone, que elas me ligam. Na hora. Mas é impressionante. Agora você falou aí sobre a questão dos medicamentos, né? No caso do Ozempic, que é destinado, inicialmente foi criado, né? Pra combater aí a diabetes e tal, e que hoje é utilizado para emagrecimento. E, inevitavelmente, um outro medicamento também, que é utilizado também no emagrecimento, que é o Venvance, né? Boa. E aí eu queria saber de você, você acha realmente que o uso do Venvance
Porque o Vyvanse, ele tem uma questão que ele mexe com a parte cognitiva. Exato. Né? Ele foi criado para as pessoas que têm déficit de atenção, então mexe um pouco com o cérebro. E as pessoas acabam se preocupando até um pouco mais no uso do Vyvanse. Mas você acha assim, que realmente é uma indicação, é correto? Não só é correto, como está escrito na bula do Vyvanse, tratamento de compulsão alimentar. Então, assim, na própria bula do medicamento já tem isso aí. Mas eu digo correto no sentido, não é da pessoa que tem a compulsão. É o gordinho que muitas vezes não tem a compulsão, ou a pessoa que está... Quem é assim, o gordinho que não tem compulsão? Não, Clarice, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu tiver com meus 70 quilos, 70 pra mim eu tô acima Mas do meu peso. Mas você não é gordinho, Clarice? Pelo amor de Deus, eu tô falando de obesidade, né? Mas eu poderia usar? É isso que eu quero saber. Porque eu entendo a minha pergunta. Porque eu vejo muitas pessoas que não são obesas e fazem uso tanto do Vyvanse quanto também do Ozempic. Isso. Né? Dessa forma, para emagrecer. Mas o uso desses medicamentos, né? O Vyvanse, o Ozempic, a Victoza, esses facilitam a existência do efeito sanfona? Excelente pergunta. Esse cara é um fenômeno. Eu quero um autógrafo depois, viu? Ó, João, é o seguinte... Que dê ousadia para ele, não, por favor. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Imagine que você é hipertenso. Está repreendido, você não é, tá? Mas imagine que você é hipertenso, tá? E aí sua pressão... O normal é 12/8, já ouviu falar nisso, né? Mas sua pressão tá 20/13. E aí você usa aí 2 a 3 medicamentos para controlar sua pressão. Controlou a pressão. Tá tudo controlado com 3 remédios. Se você suspender o remédio, acontece o quê? Vai voltar. A obesidade é doença crônica. O indivíduo obeso que para de utilizar a terapia medicamentosa, muito provavelmente ele volta a engordar. É esse o ponto. A obesidade ela foi associada, foi descrita como doença apenas em 2013. Virtualmente, ele bota virtualmente porque ele bota entre aspas, porque são quase todos, né? Todos os pacientes que param de utilizar a terapia anti-obesidade voltam a engordar. Eu ainda vou além. Existe a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Ensino Metabólica, né, a ABESO, e lá na diretriz de obesidade da ABESO, na posição 5H, está escrito a modificação do estilo de vida através de dieta e aumento da atividade física é ineficaz na maioria dos pacientes com obesidade. Por quê? A obesidade é doença. Você começa a perder peso, seu organismo não deixa. O que é que seu organismo vai fazer? Vamos aumentar a compulsão, vamos aumentar o apetite. Ah, ele não está comendo não? Vamos diminuir o metabolismo. E o cara acaba engordando, tá? Então o efeito sanfona está aí. A imensa maioria dos pacientes que tem o efeito sanfona ocorre porque fizeram um tratamento de curto prazo e simplesmente pararam o tratamento e vai engordar. Vai engordar. Agora, o ponto. As medicações para o combate da obesidade aprovadas, como, por exemplo, o Ozempic, que é a semaglutida, elas são liberadas para uso crônico. O que seria o uso crônico? Toda essa encarnação. Perfeito. Agora, a gente vive numa época em que há uma forte militância a favor da glamorização da gordura, né? A gente está vendo aí... Pau! Do natural, né? Você tem que se aceitar. Você é gordo... E é gordo, e ficar gordo, e você está vendo é bonito. Dançarinas gordas e até obesas acompanhando cantoras, etc. A gente está vendo uma certa glamorização. Sem entrar no mérito, mas como é que você vê essa tendência? Eu não quero dizer se é feio ou se é bonito. O ponto não é esse. O ponto saudável. Estamos levantando glamour para algo que é uma doença. Imagine, então, vou dar um exemplo de outra doença, tá? Eu vou extrapolar, mas os pacientes com câncer de pâncreas, estou extrapolando, é como se ele falasse, não, eu tenho que me aceitar com essa doença aqui. Não existe isso. Obesidade é doença, tá? Obesidade. Lógico que eu acho que, como uma doença, deve ter uma inclusão maior. Ou seja, um paciente com deficiência física, você tem a vaga para o deficiente. Você tem ali estratégias para o deficiente entrar numa loja. Rapaz, um absurdo é você não ter poltronas em aviões para obesos. É um absurdo. Vivemos numa sociedade obesa. Aí o indivíduo obesidade grau 3, ele não consegue sentar. Olha o constrangimento que essa pessoa vai passar num avião, por exemplo. Fora os outros constrangimentos da vida, mas imagine na hora que ele for sentar. Não. Então, devemos encarar a obesidade com doença e devemos dar apoio, estratégias para esse obeso ele se inserir na sociedade de forma adequada e tratar. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de tratamento medicamentoso na obesidade, é catastrófico.
Dados dos Estados Unidos mostram o seguinte: em pacientes diabéticos que têm indicação de utilizar remédio, aproximadamente 80% dos diabéticos com indicação de usar remédio utilizam remédio. Você sabe qual o percentual de indivíduos com obesidade, com indicação de utilizar terapia anti-obesidade, que utilizam terapia anti-obesidade? Não. Menos de 2%. Menos de 2%. Você atribui isso ao Menos de preconceito, preconceito, a essas entendeu? notícias? Preconceito até por parte dos nutricionistas, né? Os nutricionistas, na verdade, eles... qual o objetivo? É o paciente. Então, devemos lançar estratégias para que esse paciente emagreça no longo prazo. Então, é o nutricionista, é o médico, é o profissional de educação física, é o psicólogo, em conjunto no paciente. Mas o que eu vejo muito são vaidades, entendeu? Mas esse tratamento crônico com esses remédios, como você falou, não contrasta com, por exemplo, a cirurgia de redução de estômago. Que é indicada em muitos casos de obesidade? O que acontece? Hoje, o tratamento padrão ouro para a obesidade mórbida, entendeu? Que entrega melhor resultado, ainda é a cirurgia bariátrica, tá? Ainda é. Mas nesses casos de obesidade mórbida. Muito bem. É obesidade grau 3 ou obesidade grau 2 com complicações metabólicas decorrentes da obesidade. Sim. Então, obesidade grau 2 e grau 3. Então, assim, a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, ela é fantástica. Ela aumenta a expectativa de vida, ela diminui a incidência de câncer. Porém, existe aí uma lacuna muito grande de pessoas que não teriam indicação clínica para a cirurgia bariátrica e a terapia medicamentosa entra. Agora tem um ponto muito interessante. Grande parte dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar. E isso se dá por quê? O que acontece? Imagine um indivíduo que ele está com obesidade grau 3, obeso mórbido, tá? Por incrível que pareça, para a fisiologia dele, ele está em equilíbrio. Qualquer perda de peso para o organismo dele é caracterizado como um dano. E o que é que o organismo vai fazer com esse dano? Não, vamos restabelecer o peso, diminuir o metabolismo, modificar as bactérias intestinais para que absorvam mais o alimento e aumentar a compulsão alimentar, compulsão por bebida alcoólica, entre outras coisas. Até o paciente que é submetido à cirurgia bariátrica já tem evidências científicas mostrando que a terapia medicamentosa pós-cirurgia bariátrica reduz o efeito sanfona. Então, o nosso corpo é o nosso inimigo. Exatamente. Pronto. Excelente, tá? O nosso corpo, nesse estado de obesidade, ele vai atuar como inimigo. Mas para ele, não, ele está fazendo tudo... Correto. Exato. Mas isso seria, então, porque além de médico, é professor, palestrante. E escritor. Empresário. E nos seus livros... Marido também. Marido. E no desses livros você fala que o ser humano, o nosso corpo, tem a tendência de ser obeso. Nossa, fantástico. Você leu, hein? Nossa. Rapaz. Ele leu um resumo que eu fiz pra ele, doutor. Eu já achei ele fantástico, tô achando mais ainda. Eu li, contei mas pra eu ele não a posso história de elogiar todos muito os não, porque livros. tem que fazer uma treta pra engajar, entendeu? Pois é, então Você não pode elogiar ele muito, porque senão ninguém mais vai falar, só ele, entendeu? Como se dá essa tendência da gente ser obeso? Olha que interessante, tá? Sim. Aqui eu vou falar um pouco da seleção natural de Charles Darwin e eu vou falar do nosso indivíduo primitivo, tá? Há 15 mil anos atrás, existiam dois tipos de indivíduo, tá? Um indivíduo que comia o alimento e tinha uma facilidade para acumular gordura, que seriam os acumuladores de gordura, e os indivíduos que comiam o alimento e não acumulavam muito gordura. O que é que a gente tinha antigamente, 10, 15 mil anos atrás? Escassez de alimento. Por seleção natural, os indivíduos mais aptos conseguem sobreviver e deixar os descendentes. Quem eram os indivíduos que sobreviviam? Exatamente os indivíduos acumuladores de gordura. Então, geneticamente, nossos descendentes serão acumuladores de gordura. Gabriel, tem 10 mil anos. Não, 10 mil anos você não muda a genética assim. Então, o que aconteceu? Os indivíduos acumuladores deixaram descendentes, esses descendentes foram deixando mais descendentes e estamos aqui hoje. Só que hoje é muito difícil, porque você não caça para comer. A comida hoje é extremamente fácil, entendeu? Então, a obesidade se deve a um fato genético de seleção natural de indivíduos que acumulavam gordura associado a uma dieta obesogênica. Inclusive, a gente pode ver isso, né? Doutor Gabriel falando aí, eu lembrei minhas avós. As avós eram gordas antigamente. Então, quando a gente vê uma mulher hoje com 60 anos, né? Uma avó magrinha, malhada, é surpreendente.
Porque a gente tem uma imagem da vovó Dona Benta, né? A gordinha. Então, são as pessoas... A tendência sempre era engordar. Os homens também na velhice, né? Era engordar. Mas é por isso, à medida que a expectativa de vida Hoje da população mudou. vai aumentando, então assim, de 60 anos a gente já não é mais velhinha e tudo, mas tá... Gente, eu vi... Vou mudar aqui um pouco o assunto, né? João falou em 60 anos, não é mais velhinho e tal. Outro dia eu vi no Instagram, tinha... A velhinha de 43 anos. A velhinha, carro invade a casa de uma velhinha de 43 anos. Eu digo, nossa... Uma velhinha de 43 anos. Eu tô a velha, eu vou virar velhinha. Agora, por que mudou? Primeiro ponto, hábitos de vida, tá? A atividade física, porque a velhinha daquela época não fazia musculação, entendeu? Não agachava como Clarice agacha, ou como João faz supino aqui, ele carrega 3 Gabriel, assim, pra fazer. Como é forte. Então, o que acontece? Essas alterações benéficas estão fazendo você aumentar a qualidade de vida, e não só isso, tá? A terapia hormonal, quando bem indicada, traz múltiplos benefícios. Eu faço reposição hormonal há muito tempo, o João faz também, todo mundo faz aqui. Então, isso ajudou muito. Não vai aumentar a longevidade, tá? O hormônio não aumenta a longevidade. Isso aí é um ponto. Mas a qualidade, né? Pronto. Mas assim, você pode aumentar a sua qualidade de vida se tiver indicação, tá? Eu lembro que uma vez você falou sobre a pandemia, né? Um momento que foi muito difícil para todo mundo, para o mundo inteiro. Mas você falou sobre a questão de tirar algo de bom em momentos ruins. Eu lembro de uma história que você gravou, algo assim, eu até comentei com o João, que foi, acho que, um momento que você teve essa ideia, né, de criar esses cursos. Se eu não me engano, acho que foi isso. Foi isso? Como foi que surgiu essa ideia de cursos? Na verdade, assim, a pandemia foi catastrófica e desesperador, né? Várias pessoas perderam as famílias, mexeu bastante, principalmente com vida, né? E depois com a economia. E assim, eu fiquei muito preocupado, não só com relação à minha saúde, né? Com a saúde de meus pais, tanto que assim, eu até gravei uma história no dia que eu consegui reencontrar minha mãe. Essa história tá lá, eu chorando para reencontrar minha mãe depois de muito tempo de pandemia, depois que ela se vacinou. E assim, eu fiquei preocupado em quebrar. Eu fiquei preocupado em quebrar, porque assim, as clínicas tudo fechando, entendeu? O paciente não ia. Eu falei, rapaz, eu tinha na época aproximadamente 50 funcionários. Como é que eu vou pagar esse povo? Se não estou recebendo dinheiro, entendeu? E aí eu falei, poxa, eu fazia algumas consultas online, mas as pessoas estavam muito preocupadas em sobreviver, tudo, né? Em sobreviver. A pessoa fala assim, Gabriel, eu prefiro ficar gordo aqui, mas eu tô muito preocupado porque minha loja fechou. O pessoal que trabalhava com eventos aí, um prejuízo assustador, entendeu? Foi uma época realmente nebulosa. Não, poxa, Deus vai nos ajudar para nunca mais ter uma época dessa. Então, nessa época, o que é que eu fiz? Eu fiquei trancado em casa. Eu já tinha feito um curso presencial, mas eu falei, velho, agora eu vou estar aqui com a cara para cima em casa, sem fazer nada. E aí, o que é que eu fiz? Eu falei, não, eu vou continuar com minha rotina, acordando às 4 da manhã, e eu estudo de 4, a academia estava até fechada do prédio, de 4 até 7 eu tomo o café da manhã. E aí, eu vou ter a minha rotina como se eu estivesse no consultório. E aí, então, eu tomava café, voltava pro escritório 8 horas, parava meio-dia, almoçava, voltava pro meu escritório, meu escritório em casa, tá? Uhum. Em casa. E aí, eu estudava de 1 até as 19 horas, mas eu não estava estudando apenas. Eu estava montando os meus cursos, tá? Então, assim, eu estava tendo uma rotina de 15, 18 horas de estudo por dia para montar os cursos. E aí, eu consegui, nesse período, montar 4 cursos, tá? 4 cursos. E aí eu lancei os cursos online, entendeu? Estourou, explodiu, assim, de uma forma que... Nossa, não tem nem o que falar, entendeu? Hoje, por exemplo, eu faturo muito menos com curso do que antes, porque aquela época foi um boom de curso. E aí, o que é que eu fiz? Aí eu encontrei até um colega meu, e aí ele falou, poxa, Gabriel, tá muito difícil a época da pandemia. Aí eu falei, poxa, rapaz, minha clínica fechou, tô muito preocupado. E aí ele falou pra mim, sabe o quê? Ele, mas pelo menos aí nesse mês que ficou parado, que ficou em casa, eu zerei 7 jogos do PlayStation. Aí eu olhei pra ele, aí eu falei, nesse tempo que você zerou 7 jogos do PlayStation aí, eu mudei minha vida. Eu mudei a minha vida e eu comecei a faturar mais com curso do que com os atendimentos. Falando em mudança de vida, você é uma figura pública? Mas, né? mas antes dessa parte, você disse que acorda às 4 da manhã. Todos os dias.
4 da manhã é muito cedo, e é um processo. 3h50. E quando você já abre suas lives, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, eu ia falar uma disposição, bom dia. Uma disposição fantástica. Bom dia. Uma disposição fantástica. Como é que você chegou nessa disposição? Como é que você chegou nessa... Sempre foi assim? Não. Muito pelo contrário. Eu vou contar uma breve história aqui de um momento que, assim, poucas pessoas sabem, só quem leu meu livro, né? Eu sempre fui um aluno extremamente pobre, entendeu? Não tinha dinheiro e eu me virava na faculdade. E aí, quando eu consegui ficar aluno brilhante na faculdade, e aí eu passei... eu terminei a faculdade de medicina. Quando você termina a faculdade de medicina, você é o quê? Médico. Então, eu poderia já sair para jantar em rodízio japonês, comer besteira, comer hambúrguer. Então, eu saí de 67 quilos, né, na residência de cirurgia geral, para 95 quilos, tá? E aí, assim, eu fiquei extremamente preocupado com aquilo ali. Eu me olhava no espelho e me achava, meu Deus do céu, parecia uma bola rolando. Eu já vi essa foto. Ela mesma. Manu, e aí, o que aconteceu? A obesidade gera inflamação. E a inflamação aumenta a possibilidade de depressão. E eu tive uma depressão assustadora, entendeu? Eu acho que foi aproximadamente em 2007. Mas assim, não, 2006, eu estava na residência médica. Assustadora de tipo, eu não conseguia ir na residência, não conseguia fazer nada. Eu era extremamente indisposto. E na época eu estava tomando 5, 6 remédios psiquiátricos, né? E aí, quando chegou lá, nesse momento, lá, tomando os remédios psiquiátricos, e nada de melhorar, tá? E aí eu falei, aí tinha um remédio novo, eu falei, vou fazer o seguinte, eu não vou mais acordar. Eu vou ficar aqui deitado e tomando remédio até o remédio bater, entendeu? Sabe quando o remédio batia? Nunca. E aí eu falei assim, meu Deus, hoje eu tenho tudo para ser feliz, eu sou médico, que eu sempre quis, eu tenho um carro top. É um Celta 2000 mas tinha a direção. E aí eu falei, meu Deus, eu consigo sair para jantar no Sal e Brasa, entendeu? Porra, tô bem de vida e agora eu tô triste aqui. Na época que eu estava na faculdade, que eu não tinha dinheiro para nada, aí eu ia para uma praia lá, poxa, eu brincava, pegava onda, não sei o quê, todo feliz. E agora que eu tenho tudo, praticamente eu não tenho nada. E eu queria voltar para a época de faculdade. Eu falei, rapaz, eu trocava tudo que eu tenho aqui para voltar para a época de faculdade. Foi uma depressão grave, muito profunda, tá? Depressão de fundo do poço, tá? Fundo do poço mesmo, até com ideias suicidas na época eu tive. E o que te fez, o que te resgatou desse Pronto, fundo do poço? É aí que tá. Eu, nesse período, minha mãe ficava do meu lado na cama, eu só ficava deitado, entendeu? E ela chorando no meu lado, isso muita gente não sabe. Mas aí, o que é que eu comecei a fazer? Eu tomava os remédios, e não estava melhorando, eu começava a me lembrar da minha época, né, de faculdade, dos momentos, e aí eu esboçava um sorriso, né? E eu falei, poxa, legal isso aí. E aí eu comecei a me exercitar. Na verdade, eu estava tomando antidepressivo, ok, mas você não tem que ficar na mão do antidepressivo, você tem que fazer a sua parte. E o que eu comecei a fazer, eu lembro que eu levantava assim, tinha tipo uma cadeira, assim, eu ficava segurando na cadeira e lembrando dos momentos mais felizes da minha vida. O momento, por exemplo, que eu passei no vestibular. E aí eu mentalizava aquele momento, eu via as pessoas que estavam lá, qual era a roupa que eu estava, o cheiro do ambiente. Aí o coração enchia, assim, melhorava. Né? E aí depois eu comecei, quando eu fui campeão de futebol na faculdade, aí eu melhorava. E o que é que eu fui vendo, tá? Eu comecei a fazer isso, e antes eu não ia para residência médica mais, eu ficava 0 minutos por dia de bem com a vida, né? Quando eu comecei a fazer isso aí, toda de manhã eu acordava e fazia essa mentalização. E aí eu passava 2 horas do dia bem, depois eu afundava. Eu continuei fazendo isso aí. E aí depois eu fui vendo que eu ficava a manhã inteira bem. Extremamente positivo. Aí, o que foi acontecendo? Eu fui melhorando cada vez mais. E aí eu fui tirando, né? O psiquiatra, ele foi tirando. Poxa, Gabriel, rapaz, eu falei, rapaz, vamos tirar, vamos testar. O psiquiatra, tudo bem, vamos testar. Sempre com o psiquiatra avaliando. E eu consegui tirar todos os remédios, eu acho que em 2009, entendeu? E o que é que, assim, a maior lição que eu vi nisso aí, né? Eu acredito muito em Deus e mais agora através de minha esposa, que me aproximou muito de Deus, mas eu acho que aqui estamos numa passagem e Deus dá o livre-arbítrio pra gente, mas você tem que ter sua história aqui. Vão chegar momentos extremamente difíceis que serão momentos como se fosse um teste, tá? Como esse que eu tava no fundo do poço, algumas pessoas ali se matariam, entendeu? Agora,
o que é que eu penso? Depois que eu passei, eu entendi. Eu falei, nossa, ali foi o meu momento. Algumas pessoas iam desistir, mas se eu levantasse, se eu me reerguesse e se eu não desistisse, Deus ia entregar um mundo de bênçãos para mim. E é o que aconteceu hoje, entendeu? Então, é exatamente isso que aconteceu. Eu fui no fundo do poço, eu não tinha mais nenhuma expectativa, entendeu? E eu consegui vencer. E aí eu tirei os remédios antidepressivos lá em 2008, acho que 2009. De lá para cá, nunca mais nem trisquei no remédio antidepressivo. E hoje eu digo a você, como eu vi esse lado, hoje eu sou um cara feliz por natureza, entendeu? E minha esposa sabe que eu acordo assim mesmo, entendeu? Eu acordo pipocando. E se eu acordar tarde demais, eu fico mais lento. Hoje, então, assim, por conta de tudo isso que eu passei, nossa, eu estava ali no fundo do poço, a vida hoje está maravilhosa, então só tenho a agradecer. E essa gratidão por tudo, e o fato de eu estar sempre de bem com a vida, positivo, isso fez eu ser o que eu sou hoje. Um ponto importante é o seguinte: as suas palavras, o que você lança não é em vão. Não estou falando de religião, tá? Mas quando você conversa com o seu subconsciente, existe um ditado japonês, né? Que diz que quando você fala mal de você, o guerreiro que está dentro de você, ele enfraquece. E quando eu falo bem, o dia hoje promete, assim como todos os outros dias que virão, que é o meu jargão, eu estou falando com o meu subconsciente que eu estou pronto para qualquer coisa. Agora pare para analisar, existem dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que ela é deprimida, que ela só fica se colocando para baixo. É negativo. Exato. Vão existir momentos do dia que você precisa tomar uma decisão, você concorda? E aí na hora que essa pessoa que é negativa vai tomar uma decisão, aí o subconsciente fala, rapaz, não vá não. Você não consegue. Você é um fracassado. Agora, no meu caso, eu estou nutrindo o meu subconsciente de palavras positivas. Então, quando chega lá o problema para resolver, aí tem duas opções, eu crio 8 e eu consigo resolver. Então, a gente pode dizer que você é uma pessoa hiper positiva. Demais, não, demais. E religiosa também, né? É. E aí você... antigamente, a gente que tem um conhecimento de longas datas, a gente não via esse afloramento religioso em você assim. Não. Né? Não. E nos últimos tempos, essa coisa está muito mais aflorada. Isso começou em determinado momento, e por que você sentiu essa necessidade? Na verdade, assim, o que é que eu costumava dizer? Que minha vida, pelo que eu passei, agora você entendeu, minha vida era perfeita. Por que perfeita? Eu tinha filhos maravilhosos, eu tenho uma relação formidável com os meus pais, eu sou um médico de sucesso, um professor de sucesso. Então, assim, para você ter uma ideia, na época na época do que eu passei no vestibular, meu sonho de vida era ganhar aí 5 salários mínimos. Era o meu sonho, entendeu? Rapaz, se eu ganhar 5 salários mínimos, eu vou estar... E assim, tudo que a vida me fez hoje, então, deixa eu ser extremamente positivo. Então, essa positividade auxiliou assustadoramente tudo na minha vida. Porém, faltava alguma coisa, tá? Faltava um significado na minha vida. Eu via que faltava um significado, porque assim, não, você tá bem, ok. E depois dessa vida? Você achava vazio, então? Vazio, entendeu? Às vezes eu começava a pensar, eu falava, caraca, mas depois... E aí dava um vazio, entendeu? Algo aqui, Falta algo, né? Aí eu agradeço... Não tenho nem palavras para agradecer a minha esposa, porque ela trouxe Deus para mim, entendeu? Hoje a gente ora todos os dias de manhã, ora antes de dormir. Então, assim, a gente vive muito Deus. E isso aí, hoje me trouxe uma tranquilidade assustadora. Hoje eu estou na minha melhor fase da minha vida. Esse vazio então está preenchido. Totalmente. Falando em esposa, Totalmente. que está ali sentadinha, muito linda, só assistindo. Eu vou fazer uma pergunta. Você disse no início que eu podia fazer qualquer pergunta. Pau. A gente sabe, né? Como o João mesmo pontuou aqui, a gente se conhece de muitos anos. Muitos anos. Né? Nós somos pacientes, amigos. E eu acompanho, como outras pessoas também, através do seu Instagram, né? A sua vida. E a gente sabe aí que você já teve, acho que Manu é a 4ª esposa oficial. Rapaz, é o Fábio Júnior baiano, né? Falei, rapaz, eu não sou por detrás do Fábio Júnior, Você já perdeu para Fábio Júnior? Ou você tá ganhando? Não perdi, não. Eu acho que agora ele chegou no final, né? Agora foi. Então eu posso dizer que você... Como foi que eu fiquei tentando entender? Eu queria fazer essa pergunta. Eu falei para o João, eu disse, eu vou perguntar, mas eu não quero... Não, pode perguntar. Eu posso perguntar que você é um homem que ama demais? Sou. Eterno apaixonado. Eterno apaixonado, e agora encontrei minha chama gêmea aí, tá mais do que perfeito. O que é que eu costumo dizer? Hoje,
na filosofia japonesa, existe um termo chamado de Deixa eu falar, Ikigai. você encontrou ou reencontrou? Reencontrei. A gente sabe da história. Na verdade, assim, tem um fato até curioso, né? Porque lá atrás ela me deu um pé na bunda, né? E eu fui todo príncipe, Mas foi velho. pintado esse pé. Não, eu fui todo voltou. príncipe. Ó, eu fui todo príncipe, né? Eu levei ela no Lafayette, mas não era o Lafayette, era meu barco que tava cheio de rosas, etc. E aí eu falei assim, poxa, vou contar até uma história aqui que ninguém sabe. Eu falei, rapaz, eu fui todo príncipe, jantar, etc. E aí a gente beijou, ficou, etc. E depois de um tempo, ela chegou qual a sua viagem de sonhos para fazer? Aí ela falou, Maldivas. Eu fui, já emiti a passagem para Maldivas e perto da viagem, ela chegou e correu. Desmarcou, né? Rapaz, esses anos todos, me veio uma culpa, ela tá ali rindo, sabe por quê? Eu falei, rapaz, era pra eu ter sido mais duro. Mais duro. Literalmente. Você vai pra Maldivas, não? Você vai pra Feira de Santana agora, minha filha? Não, você não tá entendendo. Era pra no barco, eu falei, não, peraí, não sei o que, criar um clima pra acontecer. Mas eu fui todo príncipe, eu falei, não vou tentar nada, primeira vez, Foi etc. isso, mano? Conta aí pra gente o que foi. E aí eu falei, não. Era pra... Ela disse, foi fofoca, tá vendo? Eu tô falando pra você foi fofoca. que a fofoca Ponto. é o mal da humanidade e a gente adora. Foi fofoca. Na verdade, o que aconteceu, né? Uma pessoa específica, eu não vou dizer que tipo de profissão é, porque senão a gente entrega a pessoa aqui, não vou entregar a pessoa que não tá aqui pra se defender. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa, né? Quando a gente estava começando a ficar, né? Essa pessoa já tinha uma raiva um pouco de mim, porque eu tinha ficado com a mulher que ele queria ficar, né? Aí você vê, esse doutor Gabriel era danado. Era, né? Vigia, senhor, vigia. Aí o que aconteceu? Ele ficou chateado, né? E aí, quando ela foi falar com essa pessoa, ele fez, não, Gabriel Almeida, filha, ele faz isso com todas. Com todas. Ele vai ser um príncipe, etc. Você vai apaixonar, ele vai puxar o seu tapete. E ela, na época, muito nova, né? Tava com 25, 26 anos. Ela ficou com muito medo disso. Poxa, como é que o cara vai pra Maldivas, não sei o quê? Tá muito bom pra ser verdade. E aí, daqui a pouco, ela chegou e largou. Correu. Só que assim, o que é que ela esperava? Ela, depois que a gente se reencontrou, ela falou, não... Mas eu mandei vários directs pra você no Instagram e você nunca abriu. Eu falei, minha filha, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fiz um jantar no barco, que eu fiz um pipoco no barco, uma produção retada. Eu compro a viagem pra Maldivas. E você corre e você quer que eu vá atrás de você? Eu falei, rapaz, essa mulher não me quer, não. Então, aí eu falei, eu segui. Então, ela mandava o direct, eu nem olhava os directs, entendeu? Isso, aí vingança. Ela falou, sabe o quê? Não, porque todos os homens que eu terminei, eles vinham atrás de mim. Eu falei, pois eu não fui. Isso tem quanto tempo? Foi sim. Esse primeiro desencontro inicial? Mano, fala aí. Tem... Quantos anos depois? Foi 2014, 2015. Pronto, você foi atrás sim, 9 anos, mas foi. Na verdade, assim... Aí você foi viver a sua vida, você casou duas vezes. Duas né? vezes. Teve 2 filhos. Não, teve uma filha. Calma, meu garoto. Você não sabe, eu sei, porque eu sei da fofoca toda. Deixa comigo esse lado, entendeu? Os livros ficam pra você. Casamento. Eu casei com a mãe de meu filho, né? De Gabriel, com minha ex-esposa. E com Manu. Mas não teve um casamento? Mas morar junto é casamento? Eu achei que tivesse casado. Não. Não, morou junto. É casamento? É união estável. É uma união estável. É uma união estável. Não deixa uma espécie. É casamento? Não deixa de... Então você foi casada também, porque você morou junto. Não deixa de ter direitos e deveres. É união estável. Nós somos advogados. Não deixa de ter direitos e deveres. Mas união estável não é casamento, então logo você casado. Foi amancebado. Foi. E aí, assim... É convivente, ela é fina. Eu falo que é amancebado mesmo. Mas aí eu vivi isso, né? E aí... E eu sou intenso em tudo que eu faço, entendeu? A gente sabe, a gente vê. Mas muito intenso. Muito intenso. Se eu for estudar pra alguma coisa, eu vou me matar. Eu sempre fui assim na minha vida. Sempre fui assim. Lembro que teve uma prova na época do pronto-socorro, que era lá na época de faculdade, que só passava aluno do 5º ano, do 5º ano de medicina, né? Que passava. Eu fiz a prova no 2º ano de medicina. Aí o pessoal falou, não, rapaz, você não vai conseguir passar, você vai concorrer com os caras do 5º ano. Aí falou o seguinte, qual é o livro para estudar? É esse aí? Ele falou, é esse livro para estudar, né? Então eu vou passar. O livro é esse, né? Então vai estar aqui, beleza. Rapaz, eu sangrei de estudar. Comeu o livro. Não, eu sangrei de estudar. Eu dormia 2 horas por noite. 2 horas por noite. Hoje, se eu soubesse que isso é ruim, entendeu? Você não, nem você não fixa tão bem. Mas eu
só dormia 2 horas por noite. E teve um momento que eu parei assim na sala de minha casa, eu tava vendo fumaça assim na vista. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou tirar um cochilo. Aí eu tirava um cochilo de tipo 1 hora e acordava para estudar. Resultado. Ninguém passa nesse concurso, etc, não sei o quê, do pronto-socorro. Eu passei em primeiro lugar, entendeu? Então, Então, assim, tudo na minha vida que eu me dediquei muito, eu sou extremamente intenso, eu tenho êxito. Por isso que eu sou intenso em tudo, tá? Mas você acha que essa intensidade também te prejudica? Com certeza. Porque muitas vezes você coloca a energia num caminho errado. Num caminho que não era para colocar. E só percebe depois. Exato. Então, isso é péssimo, entendeu? Péssimo. Você vem de uma família humilde, né? Você vem de uma família humilde. Você cresceu, você é um homem de sucesso, hoje é um homem rico e poderoso. É rico ou não é? A pergunta que não quer calar. Rico ou milionário? Eu acho que assim, por ter Deus na minha vida, né? Eu sou rico das graças de Deus. Tô brincando. Eu me considero Não. Gaguejou é mentira. Não, então é bilionário. Bi não. Tá então longe. é mim. E nem quero. Ó, o que acontece? Mano, de onde eu vim... Escuta essa, é interessante essa daí. De onde eu vim, pra onde eu cheguei, eu sou riquíssimo, entendeu? De onde eu vim pra onde eu cheguei. Na verdade, hoje, o local que eu estou, eu supero todas as minhas expectativas e no meu melhor sonho, eu não estava onde eu estou hoje. Então, assim, então eu me considero rico, me considero milionário, hoje você pode dizer que você alcançou o sucesso? Pronto. E aí, como é o Gabriel hoje no seio da família, né? Com o Gabriel filho, o Gabriel irmão, o Gabriel pai, tendo esse destaque no núcleo familiar. Como é que funciona o Gabriel? Na verdade, todo mundo sabe, quem me conhece, que minha família é minha base. Na verdade, esse final de semana eu estava com minha mãe já. Os meus pais, tudo que eu sou, eu devo a eles, tá? Porque, assim, seus pais, você teve problema com seus pais? Todo mundo teve. Quem é que nunca teve nenhum problema? Mas, assim, os meus pais, eles foram fundamentais para eu estar onde eu estou hoje. Eu era um menino muito rebelde, era... Ave Maria. Intenso. Demais. Era para traquinar, vamos traquinar de forma intensa. E o que aconteceu? E aí, na época, meus pais eram extremamente rigorosos. Eu caía no pau mesmo, entendeu? Me batiam. E, assim, hoje eu agradeço todas as palmadas que eu tomei, entendeu? Nunca me machucou, nada. Mas, assim, a palmada fez eu falar, não é esse caminho. Não é esse caminho. Então, um ponto interessante na minha vida é porque meu pai, o sonho dele era ser médico, tá? Era o sonho da vida dele. Porque eu lembro que eu tinha asma na infância. E aí eu fui no hospital. E aí eu tava lá... Aí meu pai fez, levanta meu filho que tá chegando um médico. Eu falei, oxe, eu vou levantar. Eu tô morrendo. Eu tô me lascando aqui, eu vou levantar pra ver esse corno aí, velho. Ele tá que vem aqui me ver logo. Eu fiquei muito chateado, vou ver esse corno, agora não. Aí meu pai com o olho brilhando, eu falei, o que foi? Não, o que o médico falou. Eu falei, meu pai... Doutor. E eu lembro que na época o cara tinha me ensinado a fazer um negócio de uma garrafada. E o médico ensinou uma garrafada com ovo de pato, não sei o quê, biotônico fontoura. E eu tomei essa peste... Pior gosto do mundo por muito tempo. E aí o que aconteceu? Meu pai era boia fria, entendeu? Meu pai era trabalhador agrário. E meu pai conseguiu, o máximo que ele conseguiu ser foi técnico de laboratório, que ele não conseguiu fazer um curso superior. Mas assim, tudo isso me levava à admiração. Eu falei, rapaz, eu vou honrar meu pai. Eu vou virar médico para honrar meu pai. E aí tiveram vários períodos na minha vida, um deles na época de escola, na época do ginásio, né? Porque como eu sou intenso, eu era aquele cara, eu vou jogar videogame, eu vou jogar intenso. Eu vou jogar bola, eu vou jogar intenso. Eu vou fazer traquinagem, eu vou traquinar intenso. Só não estudava, entendeu? E esse gosto pelo estudo? Aí que tá o ponto. Eu não estudava, aí eu lembro que ia pra recuperação de várias matérias, né? Eu nunca vou me esquecer, tinha uma colega minha de célula, eu lembro até o nome dela, né? Gabriela, que ela tinha perdido o ano. Ela perdeu o ano, e aí eu saí da sala e passei, ela fez, meu Deus, na 6ª série. Até Gabriel passou, não acredito, Gabriel passou. Só que assim, o que acontecia? Eu vivia, a minha família tinha uma condição, entre aspas, um pouco melhor, tá? Meu pai e minha mãe juntos dariam uns 3 salários mínimos, melhor do que muitas famílias brasileiras, tá? Mas você concorda que 3 salários mínimos para 3 filhos, você não tem uma vida confortável. Não. E eu tinha uns tios meus, né, que moravam no Itaigara na época,
Tinha um carro. E aí eu ia pra casa deles comer biscoito recheado, passatempo, entendeu? Ia comer biscoito passatempo e pão com queijo, né? Eu até brinco hoje, né? Quando tem um queijo lá, que é o queijo de cuia, eu sempre brincava, porque eu chamava isso de queijo de rico, né? Mas eu falei, é queijo de rico, bota o queijo de rico ali pra mim, bota o queijo de rico ali pra mim. O preço do queijo de cuia é preço de rico. E aí eu era revoltado, né? Eu era revoltado, né? Com os meus pais. É um absurdo. Ah, vocês não me dão isso aí, e meu primo tem, isso é injusto. E aí minha mãe me chamou, né? Isso na 8ª série, né? Chamou pra conversar e falou assim, ô meu filho, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sei que você queria que a gente tivesse um carro, mas a gente não tem condição, tá? Você queria que a gente tivesse biscoito recheado, mas a gente não tem condição. Pão é com manteiga aqui. Bolacha é só água e sal. Mas assim, entenda uma coisa na sua vida. Ó, você não vai ser modelo, você não vai ser ator, você não vai ser cantor e nem jogador de futebol. A única forma de você vencer na vida é através do estudo. Pronto. Toda a energia canalizada que eu tinha pra tudo, eu fui intenso no estudo. Tanto que, assim, no primeiro ano, o pessoal fez, rapaz, o que aconteceu com o Gabriel? Mudou. Bateu a cabeça? O cara agora é nerd, velho, melhor aluno da sala, que loucura é essa, velho? Então essa conversa foi a virada de chave em sua vida. Foi a virada de chave. Minha mãe me chamou para conversar. Então, assim, hoje eu tenho uma relação com os meus pais, assim, nossa senhora, eu honro os meus pais sempre, entendeu? Eu estou sempre com os meus pais. Ajudo muito financeiramente os meus pais, entendeu? Meu pai tem uma Hilux, entendeu? Pelo amor de Deus, que eu dei de presente para ele. Então, assim, eu consegui realizar um sonho da minha vida. Sabe qual era o sonho? Quando eu era criança, eu estava vendo lá uma revista, eu falei, minha mãe, eu ainda vou lhe mandar para Paris. E eu realizei esse sonho da minha vida, né? Mandei minha mãe e minha tia para Paris, tudo pago, né, pra ela. Depois meu pai falou, só sua mãe vai? Eu falei, não, você vai também. E olha como são as coisas. Minha mãe, ela foi pra Paris, né? E aí eu falei o seguinte, mãe, tô lhe dando isso aqui de euro. Era pouca coisa, tá? Pouca coisa. Mas eu tô lhe dando um cartão. E aí nada desse cartão apitar. E aí minha mãe chegou lá, meu filho. Eu falei, minha mãe, você não usou o cartão? Eu falei, não, filho. E eu tenho um troco aqui pra você. Eu falei, minha mãe, você tá ficando maluca, é? Como assim? Ele falou, você não falou que o negócio bom era aquele do jejum intermitente? Então eu tomava o café da manhã do hotel, e só comia no outro dia. Eu falei, minha mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, oxe, eu perdi foi 7 quilos na viagem, ó. E ainda digo mais, o dinheiro deu, que eu tomava até vinho. Eu tomei até vinho em Paris. Então, eu vou levar sua mãe para viajar comigo. Olha, eu diria que a conversa está ótima, a gente poderia ficar aqui ainda mais um programa inteiro, mas devido a esse atraso inicial, por conta do Esquadrão de Aço, que vai jogar na Fonte Nova daqui a pouco, a gente vai ter que terminar. Infelizmente. Porque... Mas eu tô à disposição aqui. Não, você me vai... chame mais vezes aqui. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Tem muita coisa pra gente conversar. Muita coisa. E para terminar, deixa uma mensagem pros haters, né? Deixa uma mensagem positiva. Os haters, eu amo vocês, haters. Quanto mais vocês respondem mensagens, mais engajamento o meu perfil ganha e mais curso eu vendo. Então, assim, podem... Continuem, porque isso diminui muito o custo do meu lead, o custo do meu cliente. Então, pode tocar o pau aí, tá? Gabriel, muito obrigada. Agradeço. Estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Foi 47 minutos, assim, intenso. Passou rápido? Intenso. A gente conseguiu dar uma passeada aí por todos os temas. Ficou faltando algumas coisinhas. Algumas coisinhas que a gente vai trazer você em outra oportunidade pra gente continuar conversando. Você é um homem cheio de conteúdo, uma história muito bonita e que a gente certamente vai querer tê-lo aqui novamente. Viu? Estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. Beijo, meus fãs.